Olá pessoal, boa noite. Está no ar mais um webinar do Embarcados. Esse é o nosso primeiro webinar do ano e a gente vai fazer vários webinars durante esse ano. Esse webinar aqui é um patrocínio da Mouser, né? Nossa apoiadora oficial. Obrigado para todo mundo aí que está online agora. E eu gostaria de apresentar o que vai ser falado durante esse webinar. Hoje nós vamos falar sobre prototipação para soluções utilizando impressão 3D. E quem oferece esse webinar é a Mouser Electronics. Hoje nosso convidado é o Diogo Lacerda. E durante esse webinar, o Diogo vai mostrar para a gente e discutir sobre o processo de prototipagem de soluções utilizando impressão 3D. Além de exibir cases como o processo de prototipação de uma solução em IoT, utilizando manufatura aditiva, ilustrando as etapas do desenvolvimento dessa solução, sendo a impressão 3D como uma solução rápida para a prototipação da solução. Ele vai mostrar cases também e vai classificar a impressão 3D de acordo com a tecnologia utilizada pela impressora. Ele vai mostrar o processo de prototipagem de soluções utilizando impressão 3D, exibir casos de criação de protótipos utilizando manufatura aditiva. O Diogo Lacerda, que vai ser o apresentador durante essa noite, ele é técnico em mecatrônica e graduando em física de materiais pela Universidade de Pernambuco. Ele começou a carreira profissional como professor de robótica e depois migrou para o ramo de sistemas embarcados. Atualmente trabalha no César com modelagem e impressão 3D, utilizando a manufatura aditiva como ferramenta para desenvolver protótipos para circuitos eletrônicos e mecanismos de forma mais barata e rápida. Ou seja, o negócio dele é prototipar e fazer rápido protótipos, né? Ele fez parte da equipe de robótica do César, Voxar Labs, que é bicampeã na categoria Home pela competição brasileira de robótica. Ele faz parte da rede colaborativa robolivre.com desde 2012. Eles fazem um trabalho incrível durante os eventos, para quem não conhece. E o Diogo Lacerda ministra oficinas e palestras sobre robótica e Arduino. E, se eu não me engano, tem palestras dele no YouTube também, tá? Pela Campus Party. Eu vou chamar agora a sala o Diogo. Eu abri minha câmera aqui só para dar um salve para vocês. Vamos lá, Diogo. Abre sua câmera, abre seu microfone e pode mandar bala. Boa noite, galera. Acho que o Thiago já me apresentou um pouco, falou um pouco sobre a minha carreira e espero que vocês aprendam bastante com esse webinar. O objetivo dele é dar uma noção como você pode prototipar coisas utilizando impressão 3D. E para começar esse webinar, a gente vai falar um pouco do que é o CES. Aí você me pergunta o que é o CES. O CES ele é a maior feira de tecnologia do mundo. Todos os anos, milhares de inovações tecnológicas são apresentadas ao mundo com o mesmo objetivo, revolucionar o mercado. Porque o CES é a feira que acontece nos Estados Unidos, que as grandes empresas elas levam inovações tecnológicas, produtos novos, produtos que vão ser lançados, ou até produtos que vão ser lançados lá, que vão explodir no mercado. E por isso que quem trabalha com tecnologia e inovação é bem legal estar ligado nessa feira, que é uma feira bem importante para a área tecnológica. E teve alguns destaques na CES, né? Por exemplo, a empresa Pinique, que ela mostra uma máquina para restaurante que pode preparar até 300 pizzas por hora. Cada conjunto personalizado de ingredientes controlado por um aplicativo. Basicamente, tu vai poder fazer 300 pizzas por hora. Então, isso assim, para uma pizzaria é bem legal. Também teve um outro produto que é o Mox, que é um tipo um chuveiro com alto-falante, microfone, que você pode seguir instruções enquanto você toma banho. Imagina, você está tomando banho lá, atende o telefone, dá umas instruções para o teu Google, e é bem legal. Então, tipo, você vê que são produtos inovadores. Também teve outra coisa legal da CES, que foi a questão das telas flexíveis, né, que já há muito tempo vem falando né, celulares com telas flexíveis, por exemplo, esse da direita, essa tela desse celular, ela está vendo e custa R$ 1.300, ou seja, ela pode se transformar em um tablet e um celular de 2 telas. E também tem essa incrível TV da LG,
que a tela dela enrola e desaparece dentro de um rack quando não está em uso. Ou seja, esteticamente fica muito bonito para a tua casa. E são coisas que há muito tempo atrás eram imagináveis, assim. Então, por isso que eu acho legal você tá bem ligado com essa questão das inovações tecnológicas, das mudanças que estão acontecendo. Tá, mas aí você me pergunta, o que é que isso tem a ver? Aí você me pergunta o que é que isso tem a ver com impressão 3D. A maior pergunta é essa, tá? O que é que essas inovações tecnológicas têm a ver com impressão 3D? A questão é o seguinte, que o sucesso comercial de uma empresa está associado a identificar a sua habilidade de identificar as necessidades de um cliente e rapidamente devolver essas necessidades e atender essas necessidades. Basicamente eu estou no mercado altamente competitivo, né? Eu tenho muitas empresas que lutam pelo mercado e é exigido produtos cada vez complexos com baixo custo. E para conseguir produzir esses produtos complexos com baixo custo, é necessário que você tenha ferramentas necessárias para desenvolver esses produtos. E aí é que entra a impressão 3D, porque ela é uma ferramenta que você consegue desenvolver produtos protótipos de uma forma bastante rápida e com uma velocidade muito boa, certo? Lembrando que essas modificações envolve tanto questão de aspecto de gestão, como eu falei, como também o emprego de novas tecnologias, né? Você vai ter que ter ferramentas. E a utilização de um protótipo físico também, ele é fundamental para melhorar a comunicação entre as equipes que está desenvolvendo tal produto, e também é fundamental para você mostrar um protótipo para o cliente. Então, assim, você tem um mundo que está produzindo cada vez mais rápido coisas com design complexo, coisas cada vez mais rápidas, você vai ter que ter uma ferramenta que dê conta disso, uma ferramenta que faça a criação de protótipos rápidos de acordo com a nossa necessidade atual. E é justamente nesse ponto que eu quis fazer uma ligação entre a CES e a impressão 3D. Porque na CES você tem produtos de inovações tecnológicas, produtos novos, e que esses produtos precisam de ferramentas para ser produzidos rápidos. E a impressão 3D, justamente como eu estou mostrando aí, é uma ferramenta, né? Você tem uma turbina aí, que é produzida utilizando impressão 3D. Você também tem uma outra peça aí, que é um motor, uma mola com a roda. Todos esses protótipos eu tirei na feira que acontece todo ano em junho, que é Inside 3D Printer. E aí é bem legal porque é o seguinte, a questão da impressão 3D, ela vem mudando o mundo pela sua versatilidade, flexibilidade, né? A versatilidade da impressão 3D está no fato que ela pode ser aplicada em diferentes áreas, em diferentes setores da economia. Por exemplo, ela pode ser aplicada no setor da aeroespacial, a SpaceX, a NASA. Você pode pesquisar aí que eles têm projetos. Até o sistema de defesa americano utiliza a impressão 3D e reduz bastante o custo, criando ferramentas personalizadas, criando peças que têm maior resistência mecânica, as peças mais leves. Então, assim, essa flexibilidade é bem legal da impressão 3D, essa agilidade é bem impressionante da impressão 3D. Outro setor que é bem famoso, que utiliza impressão 3D, é a medicina, né? Então, a medicina, ela tem vários aspectos que utiliza, várias partes que utiliza a impressão 3D. Nessa foto aí está um protótipo de um corpo humano, né, que é bem legal porque essa impressão ela é bem detalhada com relação à qualidade e à cor. Ela não tem tanta resistência mecânica, né, mas é uma peça que é para exibir para os alunos de medicina e mostrar ele quais são as partes do corpo. A parte da medicina também tem relacionada à questão de próteses, né, de próteses que estão sendo utilizadas em diversos pacientes, e até próteses de titânio, que são colocadas em afundamentos no cranianos, enfim. É uma gama de áreas que a impressão 3D pode trabalhar. Outra área também, construção civil e arquitetura. Na parte de arquitetura, a impressão 3D trabalha principalmente muito com a questão de maquetes, né? De você conseguir fazer maquetes detalhadas, com grande nível de detalhes, enfim. E também tem a questão da construção civil. Acho que todo mundo já viu
algumas casas sendo produzidas com impressão 3D. Mas na frente eu vou falar como é que é o processo da impressão 3D. A ideia aqui agora é dar uma visão geral das aplicações e quais setores a impressão 3D está entrando. Outro setor é a questão da indústria, né, que também tem a ver com a questão da indústria 4.0 e da impressão 3D ser um dos braços da indústria 4.0. A impressão 3D na indústria, cara, ela é amplamente utilizada, né? Eu já tive experiência na empresa que eu trabalho das pessoas criarem peças de reposição utilizando impressão 3D. Por exemplo, tu tá em uma indústria e tu tá tendo uma máquina, a tua máquina quebra e essa peça quebra. Sendo que essa peça vem dos Estados Unidos e vai demorar um mês para chegar no Brasil. E para tu não ter tua produção parada, tu vai e confecciona uma peça na impressora 3D e coloca aquela peça provisória, entendeu? Uma peça que vai ali durante esse tempo, a produção não vai ficar parada, porque muitas vezes essa peça vem de fora. Tu pode pensar, não, eu posso falar para um cara que trabalha com usinagem, esse cara vai lá e também produz essa peça, mas isso demanda um tempo também. Então, com a impressão 3D, tu pode, sei lá, produzir uma peça num projeto que eu estava em 2 horas, né? E tu vai lá e substitui a peça que está quebrada, bota essa peça com impressão 3D de forma temporária, enquanto chega a peça definitiva, ou até mesmo em estudos mais aprofundados, criar peças em impressão 3D de forma definitiva, né? Então, assim, é bem legal essa amplitude que a impressão 3D tem. Beleza, então eu falei da ligação com a inovação tecnológica que a impressão 3D tem como uma ferramenta de prototipação rápida. Eu também falei os diversos setores que a impressão 3D também trabalha. E agora a gente vai falar um pouco de números, uma parte bem legal da impressão 3D. É o seguinte, quais são os investimentos em impressão 3D? Eu peguei algumas fontes, fiz algumas pesquisas, de acordo com o IDC, né, International Data Corporation, impressão 3D até 2020, ou seja, estamos em 22 de janeiro de 2020, ou seja, de acordo com essa pesquisa, até esse ano, a impressão 3D irá movimentar cerca de 35 bilhões de dólares em todo o mundo. Ou seja, essa flexibilidade, essa versatilidade da impressão 3D, as empresas estão ficando de olho e cada vez mais vem aumentando o investimento. De acordo com essa pesquisa também, a manufatura aditiva no Brasil vem crescendo cerca de 24%. É bem legal que eu já, 4 anos que eu trabalho com impressão 3D e eu percebo assim que cada vez mais que você vai nas empresas, ou ela tem uma impressora 3D, algumas empresas, ou ela tem alguém que trabalha com impressão 3D que vai solucionar algum problema dela. Outra pesquisa também, que acho que foi feita pela Rollers Report, tem a referência no fim do slide, que 47% das empresas que investiram em impressão 3D tiveram um ótimo retorno sobre o investimento na tecnologia no último ano. Então, aquela história que eu disse, com relação a tua prototipação, tu vai criar protótipos rápidos, tu vai ter um alto retorno, né? Tu imagina que antes da impressão 3D, tu ia ter que usar um pedaço de metal ou fazer algo na madeira. Então, esse tempo que tu demorava antes, sei lá, 1 semana para prototipar algo, agora tu faz um protótipo em 2, 3 horas. Eu estou falando aqui 2, 3 horas de impressão, né? Mas tem um tempo de desenho. Então, tu diminui bastante o tempo dessa interação de criação de protótipo, que consegue criar protótipo mais rápido. Também outro dado interessante é que 81%, segundo essa pesquisa, 81% das empresas acreditam que seus concorrentes também usam impressão 3D, ou seja, cria meio que uma pressão entre as empresas, falando, olha, se eu estou vendo que a empresa X está usando impressão 3D e está dando resultado. Então, isso meio que cria uma pressão para ela também usar e ela se aventurar na impressão 3D. E com isso volta aquele dado inicial, né? Com isso vai movimentar mais dinheiro na área de impressão 3D. Também tem outro dado que eu não coloquei aí, que é a questão que vem aumentando consideravelmente o número de máquinas, o número de impressoras 3D que vem sendo vendida no mundo. Então isso é bem legal, né? Esse gráfico aí eu tirei do site da Exame Abril e que ela tirou de uma empresa
que é bem conceituada, que eu não lembro o nome exato, mas tem a fonte aí, vocês podem ver que é a Projeções do Amanhã, né? Como eu disse, até do mercado, são expectativas para esse mercado até 2022. De acordo com o relatório Futuro Trabalho 2018, você vai ter que 41% das empresas devem adotar impressão 3D nos próximos 5 anos. Ou seja, as empresas estão cada vez chegando mais próximas da impressão 3D. Né? Elas estão enxergando essa possibilidade de criações de protótipos, de criação de soluções de uma forma mais rápida. E aqui tem vários setores que vão investir, e é uma coisa bem legal debaixo desses gráficos, que é que na Rússia e na Coreia a impressão 3D é uma das 10 tecnologias consideradas prioritárias. À frente de dispositivos vestíveis, wearables, blockchain e computação quântica. Então, todos esses cenários de investimento, de ligação, de conexão com inovação tecnológica, eu quis mostrar para vocês perceberem a importância que a impressão 3D tem no mercado atual, que a impressão 3D realmente é o agora. Mas, afinal, o que é impressão 3D? Basicamente, a impressão 3D pode ser definida como a adição de camada por camada. Tem um desenho aqui bem legal, que vocês estão vendo um ioda aí, e tem um filamento, e tem um extrusor que vai ser esse plástico, esse filamento que está sendo derretido, que vai estar sendo derretido pelo extrusor, e a mesa vai se mexer, ou o bico vai se mexer, e aí você vai derreter esse plástico, e aí você vai adicionar camada por camada, até chegar na peça final. Um exemplo muito legal de mostrar, eu tenho essa peça do lado, essa foto do lado aí azul que tem no slide, foi eu que tirei, e é bem legal de ver a evolução, né, de como a impressão 3D você vai adicionando camada por camada, seja ela de um plástico, de um filamento que vai sendo derretido, ou de uma resina que está sendo polimerizada, como eu vou falar um pouco mais tarde, a impressão 3D se baseia na adição de camadas, por isso que ela é chamada de manufatura aditiva, porque ela vai adicionando camada por camada. E nessa foto aqui da minha esquerda, provavelmente na direita de vocês, desse barquinho, você está vendo que está tendo uma evolução, e ao longo que está sendo adicionada camada, você está tendo a produção de um produto. E vamos lá, então, aqui vai ter as etapas do processo. Quais são os processos para produzir uma peça em 3D? Tá. O primeiro processo é criação do modelo tridimensional, utilizando software. Você pode utilizar esse software para criar um modelo 3D, qualquer software, tipo, pode ser um Blender da vida, pode ser eu uso o SolidWorks aqui no César, também pode ser o Solid Edge, pode ser o Fusion, pode ser o, sei lá, Infinite Software, pode ser um AutoCAD, você tem muito software para fazer essa modelagem 3D. E aí, o segundo passo você tem esse software, e quando você fazer o seu desenho, você vai ter que salvar esse arquivo no formato compatível com a impressão 3D, que geralmente na manufatura aditiva é um STL. Então você vai salvar esse STL, vai abrir esse STL num programa de fatiamento, e depois vai botar para produzir essa peça. Essas etapas eu vou mostrar no próximo slide. E essa última etapa aí tem entre parênteses se for necessário, porque algumas peças ela precisa de um acabamento, como limpeza, pintura, um tratamento para deixar uma peça com uma aparência um pouco melhor. Mas nem todas as peças são necessárias. Então, por isso que tem aí se for necessário. Então, a primeira etapa é a criação tridimensional utilizando software. Eu botei esse Design Spark, porque esse Design Spark ele é open source, né? E aqui você está vendo uma peça que, na verdade, eu acho que é um sensor de ultrassom que eu desenhei. E aqui eu utilizei essa peça, eu desenhei no SolidWorks ela. Então, o primeiro passo eu criei esse modelo tridimensional, certo? Depois que eu criei esse modelo, eu vou salvar em STL, que é basicamente um conjunto de triângulo, né? Você vai salvar essa peça no formato que é compatível com o software que vai fazer o fatiamento da peça. E existem 2 softwares para você fazer esse fatiamento, que é o próximo processo. Você vai pegar, modelar 3D, depois salvar um STL. Depois que salvar um STL, você vai jogar para esse software que vai fazer o fatiamento da peça para ela poder ser impressa. E vai ser gerado um G-Code, que é a linguagem que a impressora 3D consegue entender. Então, existem 2 softwares muito popular, que é o Simplify, que eu uso ele
bastante aqui, acho que 95% das minhas peças eu imprimo utilizando o Simplify, tanto que aqui em cima vocês podem ver, tem a foto do Simplify. E também tem um outro software que é bastante popular, que é open source, que é o Cura, né? E que muita gente gosta porque esse software anterior que eu utilizo, o Simplify, ele é pago. Eu adquiri ele quando eu comprei a impressora que eu tenho aqui, que é a 7S3, e quando eu comprei ela, veio junto esse pacote. É um programa que eu adoro, mas assim, você consegue fazer as mesmas coisas no Simplify e no Cura, né? E tem mais, alguns tem recurso X, outros tem recurso Y, enfim. Mas assim, com os dois você vai conseguir imprimir uma peça de boa qualidade. E por último, você está tendo aqui a peça sendo fabricada, né? E aqui tem duas impressoras de tecnologia diferente, que tem uma 7 S3 imprimindo um castelo que parece uma peça de xadrez, né? E no processo FDM, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Aqui a gente tem uma Formlabs que está imprimindo no processo LA, mas aqui é o último processo da fabricação de uma peça, né? Que você vai pegar aquele arquivo que você gerou nesses softwares anterior e você vai colocar esse arquivo na impressora e a impressora vai imprimir. É claro que no meio da impressão vai dar alguns problemas, vai ter que limpar a mesa, enfim, tem alguns problemas, mas no final você vai ter uma peça impressa. Então, essas são as etapas para poder fazer a produção de uma peça. E agora vem a questão da classificação das tecnologias da impressão 3D. Então, a primeira etapa foi falar de inovação tecnológica, ligação com a impressão 3D como uma ferramenta rápida de criar protótipos. A segunda parte foi, eu falei de quais setores você pode aplicar a impressão 3D, medicina, aeroespacial, indústria, enfim, infinitos setores, muitas aplicações. E agora eu terminei falando sobre as etapas de como você faz para iniciar um processo de impressão, né? Desenho, AutoCAD, gera o STL, bota o STL num programa, o Simplify ou um Cura, faz o fatiamento, e depois que você faz isso, você converte em uma linguagem G-Code e coloca na tua impressora e ela vai imprimir. E aí está a peça final. Mas a impressão 3D, as impressoras 3D, exige uma classificação, porque impressora 3D não é tudo igual. A impressão 3D ela é classificada de acordo com a tecnologia que ela utiliza. A tecnologia mais popular, que provavelmente todo mundo já viu em impressora 3D, é a tecnologia chamada FDM, que em inglês significa Fused Deposit Material, que é aquela ideia do Yoda, né, daquele desenho do Yoda, que é adicionar camada por camada. Basicamente aqui eu vou ter um bico, e esse bico, que é o bico preto, vai tá derretendo o filamento e ele vai colando a camada por camada esse filamento derretido até chegar na peça final. E de novo, eu botei esse desenho desse barco porque ele é bem ilustrativo, né? Então você vai perceber que o barquinho branco na parte mais baixa está bem fininho e com evoluir, ele vai sendo adicionando camada por camada até chegar nessa peça final. Então esse é um método que a gente chama método FDM. Ele vai derreter um filamento, vai derreter um plástico e esse plástico vai ser moldado no bico do extrusor e vai formar uma peça. O filamento, a tecnologia FDM, como eu disse, ela trabalha com filamentos. Existem vários tipos de filamentos, existem infinitos tipos de filamento e a gente existe ABS, PLA, filamento solúvel, filamento com fibra de carbono, filamento misturado com madeira, enfim, existem infinitos filamentos e os dois filamentos mais populares na impressão 3D FDM é o PLA e o ABS. O ABS ele tem maior resistência térmica e maior resistência mecânica, né? A gente utiliza ele para peças que precisam de mais resistência. O PLA a gente faz, sei lá, para uma peça que a gente quer exibir. Tem alguns problemas, por exemplo, é mais difícil imprimir ABS, por exemplo, em impressoras abertas, porque o ABS ele precisa que essa mesa aqui, deixa eu voltar aqui na foto, essa mesa de vidro aqui na foto, no ABS, eu preciso que ela chegue a, sei lá, 110, 115, 120 graus para a peça conseguir aderir bem, para a peça não ficar torta.
E para isso eu preciso de uma impressora fechada, né? Porque se eu tenho uma impressora aberta, você vai dissipar esse calor, né? O calor vai se perder e ela vai perder muito calor. Então vai ser mais difícil dessa mesa manter essa temperatura. Por isso que é indicado imprimir ABS com impressoras fechadas. Ou se não, se você já tem aquelas impressoras com aquele tapete magnético, também imprime muito bem. Né? Então, e outro filamento que é utilizado é o PLA, que é um filamento bem fácil de ser utilizado. As impressoras geralmente de baixo custo, aquelas que você vai num RapRap, num projeto e faz, né? Você baixa o projeto e faz ela com outra impressora, né? Corta o MDF e você monta a impressora de baixo custo. Geralmente, essas impressoras de baixo custo, elas utilizam filamento PLA. Outra tecnologia que é bastante utilizada, não mais que a FDM, né? Porque essa tecnologia FDM que eu expliquei agora, ela é a mais utilizada ainda no mercado e utilizada por estudantes, por todo mundo, porque é uma tecnologia que ela é barata. É uma tecnologia, por exemplo, que tu vai ter impressora que você com R$1.000, sei lá, R$2.000, você compra um kit e consegue montar a tua impressora. Né? São impressoras que têm um custo muito baixo. Essas impressoras FDM, por isso que elas estão no mercado, porque você compra uma impressora, sei lá, você vai comprar a impressora montada hoje por R$3.500, R$3.000, você vai comprar um rolo de filamento por R$100, certo? Sei lá, por R$3.500 tu tem o rolo e a impressora, tu já consegue produzir qualquer coisa. E ela é fácil também de montar. E já, por isso que ela é tão popular. Já a impressora que eu vou falar agora, que são as impressoras de resina, que podem ser tanto de SLA, como SLS, como DLP, elas são impressoras que ela custa mais caro, ela tem um custo um pouco maior, e elas têm que ter um cuidado um pouco maior na hora que for tratar, né? E também tem outro fator que é o seguinte, que tu vai comparar o preço, na impressora de FDM eu utilizo FDM. Eu utilizo FDM, na impressora de FDM eu utilizo filamento. Com um rolo de 1 kg de filamento custa, sei lá, R$100. Na impressora de resina, uma garrafa com 1 litro de resina custa R$500. Então, assim, você já de cara já percebe que o insumo é bem mais caro para ser utilizado. O insumo, uma impressora de resina no Brasil básica hoje você vai comprar por um torno de, sei lá, R$4.000, R$5.000, né? Mas o insumo é muito mais caro. Uma impressora de resina boa, assim, de entrada, uma DLP da vida, sei lá, R$30.000, R$40.000. Ou seja, é um salto no custo da impressora que muita gente não tem acesso. E por isso que a FDM ela é mais utilizada. Mas o que são essas impressoras que utilizam resina? Basicamente, você vai ter aqui 3 tipos. Você vai ter a SLA, a DLP e a de LCD. A de SLA vai ser o seguinte, tem um laser, e esse laser vai bater no vidro, e você vai ter um balde, um tanque com resina. E aonde o laser bater na resina, essa resina vai ficar polimerizada, vai ficar rígida. Ou seja, aonde o laser bate na resina, a resina vai ficar rígida, e é assim que você produz a peça, né? E tanto que é invertido. Você pode perceber na foto que essa peça cinza que tem um anel é a base dela. A base vai subindo enquanto o laser bate e a resina fica enrijecida. Aí você tem a SLA, que trabalha com laser, você tem a DLP, que trabalha com um projetor, e você vai ter essa de LCD, que basicamente vai ser uma tela de LCD, que embaixo ela vai enrijecer a resina com a tela de LCD. A gente brinca que é impressora de resina porque muita gente não é da área, então é mais fácil das pessoas ouvirem, né, impressoras que imprimem utilizando resina. E como eu vou mostrar na frente, elas têm uma qualidade superior à qualidade de FDM, né? E como eu disse, as impressoras de resinas ela custam mais cara do que uma impressora de FDM tradicional. Mas em compensação, né, esse custo não é à toa, né? Você vai ter uma qualidade bem maior do que uma qualidade da FDM, por exemplo, né? Então aqui nessa foto está bem claro, né, a questão da qualidade. O nome do barquinho, esse 3D Bench, que é o mesmo da foto que eu botei lá anterior, que tem os barquinhos sendo produzidos no modo da tecnologia FDM, você percebe a diferença da qualidade. Então, assim, ela é mais cara, o insumo é mais caro, mas ela consegue imprimir com a qualidade maior. Ela tem uma gama de resina que dá para trabalhar com diversas áreas, maior que a FDM, mas é claro que a impressora é mais cara.
Inclusive, dentro das próprias impressoras que utilizam resina, né? Como eu disse nesse slide aqui, as impressoras que utilizam resina, você tem uma SLA, uma DLP e uma DLCD. A SLA é a que possui melhor qualidade. E aqui, SLA versus DLP. São duas impressoras que utilizam resina. Uma utiliza um laser para deixar a peça rígida, para deixar a resina rígida, e a outra utiliza um projetor. Essas impressoras que utilizam projetor, ela tem um custo mais baixo, né? Então, sei lá, no mercado tu compra uma impressora dessa por 30 a 40 mil, enquanto uma impressora SLA da Formlabs, a última vez que eu tive contato, custava 50 mil, né, de entrada. Esse custa mais, é bem perceptível na qualidade da peça, né? Você pode perceber aqui no olho do bonequinho que foi impresso, a SLA, o nível de detalhe. E na DLP também é um pouco menos detalhada. Mas em comparação com a FDM, a DLP também é bem melhor, porque ela utiliza resina e a resolução dela é melhor. E agora, né? Agora a gente já fez a caminhada da questão de inovação tecnológica. A gente fez a caminhada pelas áreas que você está interagindo, das áreas de aplicações da impressão 3D. A gente já teve uma breve visão da diferença de impressora que utilizam SLA e DLP, que utilizam FDM e resina, né, são as impressoras mais populares. Também tem impressão de metal, mas isso é outro tópico, é um outro assunto. Eu quis dar essa visão geral para o público, para ele ter noção das tecnologias que são utilizadas na impressão 3D, da classificação da impressão 3D de acordo com a sua tecnologia utilizada. Bem, agora eu vou mostrar a questão da integração hardware e impressão 3D. Quando eu quero, sei lá, imagina que eu tenho um Arduino agora e eu quero quero ter um case para ele, tá? O Arduino é uma placa bem popular, né? E eu vou lá no site Thingiverse. Para quem não sabe, esse site Thingiverse é o site que mais tem peça 3D do mundo. Sei lá, eu quero baixar uma caixinha de Arduino para mim. Eu vou lá no Thingiverse, digito Arduino, e você vai ter vários modelos de Arduino. Você vai ter um Arduino com a protoboard. E, enfim, são placas populares, são coisas populares que você vai ter peças prontas. Por exemplo, você quer um case para a tua Raspberry Pi, ou tu quer um case para transformar a tua Raspberry Pi num joguinho, para jogar na Raspberry, que ela tem capacidade técnica para isso. Então tu vai lá no Thingiverse, né, baixa a tua peça e imprime na tua impressora e tá tudo tranquilo. Mas existe um problema. E quando eu tenho uma placa de fabricação própria, né, por exemplo, produzir uma placa e não tenho uma caixa pronta, o que é que eu vou ter que fazer para colocar essa placa numa caixa? Eu vou ter que desenhar minha caixa. E aí é que entra toda essa questão de integração entre hardware e impressão 3D, porque você vai ter que saber os requisitos dessa placa, como é que você vai utilizar, quais os conectores, toda essa questão de como é que tu vai colocar essa placa na tua caixa, de como tu vai fechar, se vai ter vedação contra a poeira, vedação contra a água. E para isso você precisa saber para que serve esse circuito, para que serve essa placa, e você tem que tomar alguns cuidados, né? Porque assim, é muito fácil você ir lá no Thingiverse baixar um case para o Arduino, para a maioria dos casos serve. Ou tu vai lá, baixa para tua Raspberry Pi. Mas agora falando em hardware próprio, tu vai ter que desenhar uma caixa. E aí tu vai ter que ter outros cuidados. Por exemplo, isso aqui é outro exemplo de hardware próprio, uma placa que você faz, eu quero colocar essa placa, é algum protótipo que eu estou testando, é algum sensor, é alguma coisa que eu estou testando com algum cliente, eu tenho que colocar, eu não vou deixar essa placa assim jogada, né? Então eu tenho que colocar ela em algum lugar. A solução mais rápida que todo mundo pensa antes da impressão 3D é você no site de caixas prontas, né? Como por exemplo uma Patola da vida, você vai ter várias caixas prontas e você compra uma dessa e coloca teu circuito. Mas como eu disse, nem sempre isso vai atender tua necessidade, porque tu vai ter que furar, às vezes a caixa não está no tamanho correto, às vezes a caixa não é vedada do jeito que tu quer, às vezes a caixa é grande demais, o custo é caro, e aí tu vai ter que desenhar, tu vai ter que criar a tua própria caixa utilizando impressão 3D, né? Então a impressão 3D entra aí com uma forma de tu criar teu protótipo e muitas vezes criar até o teu
tua caixa final. O que acontece em muitos casos é que tu tem um circuito eletrônico, né? Tem algo que tu criou uma solução lá, um circuito. Tu cria uma caixa utilizando impressão 3D e depois tu manda fazer um outro tipo de manufatura, manda fazer, sei lá, um usinão na caixa, por exemplo. Mas aí tu já tem um protótipo com todos os detalhes, né? Mais barato do que tu mandar fazer essa caixa usinando, de madeira, enfim, com qualquer outro tipo de manufatura. Por isso que ela é tão interessante para as empresas, essa velocidade da impressão 3D e criar esses protótipos. E aí, como eu disse, né? Tu tem teu circuito, tu pode ir tu pode ir na lojinha na Santa Efigênia, na rua da Santa Efigênia lá e comprar tua caixinha, por exemplo, mas muitas vezes não vai atender tuas necessidades. Outra coisa interessante na hora de tu integrar o hardware com a impressão 3D é a questão seguinte, conectores, por exemplo. Eu vou precisar que esse conector ligue um cabo USB, sendo que existe a possibilidade desse cabo USB de alguém esbarrar nesse cabo e puxar esse cabo. Então esse cuidado, tu tem que também ter um certo conhecimento na área de hardware, né? Porque na hora, por exemplo, esses conectores aqui são todos full rollers, né? Eles são todos soldados diretamente na placa. Por quê? Porque existia a possibilidade, essa placa maior verde que tem conector, que tem uma fonte, todos os componentes, todos os conectores dela são soldados diretamente na placa. Nenhum deles é CMD, ou seja, nenhum deles é soldado na superfície. Todos esses conectores têm pernas que a gente solda na placa. Isso dá uma maior resistência mecânica, porque muitas vezes alguém que está testando a placa não é da área e puxa o cabo com força. E se tu tiver, por exemplo, um conector desse daqui que eu estou te mostrando, desse da minha esquerda, que é um conector SMD, que ele é soldado superficialmente na placa, na hora que alguém sem querer puxar o cabo, o teu conector vai junto, e aí ferrou tua placa. E aí tu perdeu, tu vai ter que ir lá e soldar novamente. Por isso que é interessante de você ter esses conhecimentos técnicos na área e também de hardware, né? Na hora que tu vai fazer a integração da parte de hardware com a impressão 3D, tu saber os requisitos. Essa entrada X, eu não vou precisar colocar ela. Então, na hora que eu vou desenhar, eu não preciso fazer nenhum tipo de desenho. Eu posso colocar simplesmente uma parede. Outra coisa também, como eu disse, tem a questão dos cabos, né? Cabos e conectores. Como eu disse, né, naquela placa, a gente soldou esse conector diretamente na placa, sem ser SMD, para dar maior resistência, porque possa alguém sem querer ir lá e bater, esbarrar, puxar sem querer o cabo, e aí tua placa vai ficar danificada. E aqui tem alguns exemplos, né, de casos, né? Essa caixa azul é uma caixa para Raspberry, que a gente achou no Thingiverse, e aqui tem alguns cases de Raspberry Pi que você encontra quando você vai comprar eles te mandam esses cases de acrílico, mas nem sempre eles suprem a nossa necessidade. Por exemplo, esse circuito aqui que eu coloquei é um circuito de rádio, né, tem um rádiozinho nele, e é um circuito próprio. Então, assim, eu não vou lá na Santa Efigênia, compro uma caixinha e coloco ele, porque ele é muito pequeno, ele vai ter que ter o furo para antena, ele vai ter que ter uma fixação com parafuso, ele vai ter uma tampa que vai ser fixada com imã. Então, assim, tudo isso você vai ter que desenhar, entender onde essa caixa com o teu circuito eletrônico vai ficar alocada, quem vai passar, se vai ficar exposto a sol, se vai levar chuva, são todas essas coisas que tu vai ter que ter informação antes de desenhar a tua caixa para integrar essa solução de IoT, esse hardware, com a impressão 3D. Então, essa conversa tu tem que ter com o cara que está desenhando a placa, por exemplo. Se vocês podem perceber que nessa foto, essa placa tem 3 furos. E esses 3 furos foi colocado depois que eu tive uma conversa com o responsável de desenhar esse hardware. Porque eu falei, olha, se você quiser fixar essa caixa, essa placa, eu preciso ter furo para poder parafusar ou botar um pino, enfim. Mas eu preciso ter uma forma de fixar essa placa. Então foi por isso que foram feitos 3 furos, mas isso eu fiz antes dessa placa ser produzida, ou seja, antes de eu mesmo começar o desenho, eu vou conversar com o cara que é responsável pela solução, que é responsável pela criação do hardware. Então, essa conversa com a equipe é bem interessante para você poder produzir a tua solução de uma forma bem legal.
né? Aqui também tem uma caixa feita para colocar circuito e nesse espaço da tampa passa um acrílico para você poder ver as luzezinhas dela, né? Essa caixa ela tem um circuito que eu não posso mostrar e esse circuito tem alguns LEDs. Esses LEDs indicam, o sistema tá ruim, tá bom, sensor ruim tá bom, sensor tal tá ruim ou tá bom. Ele tem alguns LEDs que ficam piscando, então eu botei uma tampa de acrílico aí e que visualmente a pessoa que está próxima dessa caixa ela vai poder estar interagindo e falar, olha, esse circuito agora está com problema, acabou a bateria. Né? Então esse tipo de coisa, como eu disse, é interessante ter essa integração com o cara que está produzindo hardware para saber quais necessidades, quais são as necessidades que você vai ter na hora de desenhar a tua caixa 3D. Outro exemplo bem legal, essa caixa aí é uma caixa que vai um Raspberry Pi aí. Aí dentro, né, você pode ver que tem vários tamanhos de buraco aí, né? Tem esse que tem uma curva, dá para perceber que é um encaixe da internet. E vocês podem ver que tem uns funs rasgos na tampa, que é justamente para encaixar a tampa com imã. E, de novo, eu podia ter ido muito bem lá no site Thingiverse e ter baixado uma caixa da Raspberry Pi pronta, mas ela não era o suficiente para as necessidades que eu tinha. Então, eu tive que ir lá desenhar uma nova caixa de acordo com as necessidades. Enfim, pulando um pouco de área, né? Antes a gente estava falando de questão de integração hardware e IoT com impressão 3D. Eu agora falar um pouco de uma coisa que eu gosto bastante, que eu sou aluno de física de materiais da Universidade de Pernambuco e percebi que com impressão 3D eu posso ajudar, eu posso fazer coisas legais para diversas disciplinas, né? Eu posso fazer uma impressão 3D para a área de educação e assim ajudar outras pessoas a absorverem melhor o assunto, até mesmo entenderem melhor o assunto. Então, eu vou mostrar dois casos que eu fiz na faculdade que eu estudo, né? Eu utilizo dois casos da impressão 3D na educação, e é bem legal isso, né? E o primeiro caso dele foi na disciplina de cálculo, na parte de sólidos de revolução, né? Que quando o professor fala é meio abstrato, sabe? Então, eu percebi que tinha alguns sólidos desse no site Thingiverse, mas assim, o cara... Mas para quem não era da área é meio estranho assim. Então o que é que eu fiz? Eu criei um documento, simulei essas funções, o gráfico, gerei o sólido no Wolfram, né? E aí eu escrevi um documento, falei, olha, a partir das equações f de x e g de x, entre os intervalos x igual a 1 e x igual a 4, temos o gráfico da função tal, essa função eu utilizei o Mathway. E aí agora, se eu rotacionar a região no eixo X entre 1 e 4, em torno do eixo X, utilizando o software Wolfram, eu vou ter tal sólido de revolução. Ou seja, todos aqueles processos que a gente faz na sala de aula, eu fiz todos eles utilizando o software, e eu mostro isso num documento. E aí eu que gerei alguns sólidos de revolução nesse software. E é bem legal, né? Porque, tipo, uma coisa a gente trabalha com muita coisa abstrata, né? E quando você tem algo concreto na mão, tipo, eu tenho um sólido de revolução, eu tenho um cilindro, eu tenho um cone, enfim. Fica legal pro aluno poder visualizar e absorver a ideia, né? E ele entender que não é algo tão distante, certo? Não é algo que ele fica lá imaginando. Então, isso, de certa forma, ajuda o aluno na hora de absorver o assunto, na hora de entender o assunto. Então, é um trabalho bem legal, assim, de você utilizar a impressão 3D como ferramenta na área da educação. Então, o primeiro caso foi esse, né, de criar sólidos de revolução utilizando impressão 3D. E como eu falei aqui, esse sólido eu obtive ele no site Thingiverse, mas eu criei um documento mostrando passo a passo de como chega a esse sólido. Mas na frente eu digo onde é que tem esse documento. Outro caso legal foi no laboratório de mecânica, no laboratório de física experimental, né? Eu estudo em faculdade pública e muitas vezes os laboratórios não têm ferramenta, não tem coisa suficiente para os alunos. Então, eu tive uma ideia, né? Eu estava vendo o site Thingiverse, eu vi um cilindro, vi um cone vazado, um cilindro vazado, vi uma esfera. Aí eu pensei, nossa, eu acho que eu posso aplicar isso de uma forma diferente para minha aula de física experimental, que é justamente a primeira aula de física experimental que você vai fazer as medições com paquímetro, com balança de precisão.
e você vai ter a questão do erro, enfim. E é uma aula bem legal, porque tu vai pegar uma esfera, vai pegar uma semisfera, vai pegar um cilindro vazado, vai medir a altura dele, o volume dele, vai pesar eles na balança, e coincidentemente, por mais que fisicamente eles são tão distintos, eles possuem o peso muito próximo, e essas coisas são bem legais de você fazer na área da educação, que são coisas que são aparentemente simples, mas que ajudam bastante os alunos a absorver o assunto e transformar uma aula um pouco mais dinâmica. Bem, esses projetos que eu fiz na área da educação, eles podem ser obtidos, né, nesse site aí do robolab.fismate.mat.br projetos. Então, são esses dois projetos aí, tanto o projeto Sólidos de Revolução, como o projeto de medição em peças impressas em 3D. Né? O primeiro foi para aulas de cálculo, e o segundo foi para a aula de física experimental. Tem outro projeto, mas eu não cheguei a fazer, que faz de física experimental também, de cálculo, que são topografias, né? Mas aí depois eu vou escrever esse documento. E por fim, né, esse trabalho que tá... E por fim eu vou falar de um trabalho bem legal, que eu fiz juntamente com 4 pessoas daqui do César, que é a tese de doutorado de um amigo meu aqui do César, o Vitor, que é justamente ensinando a identificação de caráter Braille utilizando dispositivo imóvel e display Braille. Basicamente, esse display aí é uma forma bem mais barata de ensinar Braille para os deficientes visuais, né? Porque pela nossa pesquisa, os displays que existem atualmente, eles são pesados, são caros. A gente fez uma pesquisa assim, os mais populares custam na faixa de, sei lá, 10, 13 mil reais. E um fato interessante é que a população de deficientes visuais no mundo vem aumentando. E, consequentemente, vai haver a necessidade de você alfabetizar esses deficientes visuais. E ele sabendo o Braille muda muito a vida dele, né? Que ele vai chegar no restaurante, vai saber ler, e Braille vai poder ir numa farmácia, tocar na caixa lá do medicamento, tem Braille, tem produtos no supermercado que também tem. Então a gente pensou, né, juntamente eu e outras pessoas aqui do César, mais 4 pessoas, numa solução barata. Que solução é essa? Utilizando impressão 3D, Arduino e um aplicativo Android, ou seja, um aplicativo que você pode baixar em qualquer celular Android. Basicamente, esse display vai alfabetizar um deficiente físico que não sabe ler em Braille. Ele tem vários módulos lá no aplicativo. Para saber mais detalhes sobre esse display Braille, esse artigo ele foi publicado na revista As Novas Tecnologias na Educação, na Renote, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, quem tiver curiosidade sobre esse artigo, de como a gente fez toda essa pesquisa, de como a gente chegou aos resultados, pode ir nesse site aí que eu estou colocando e copiar esse título que está aí, ensinando a identificação de caráter Braille, utilizando dispositivos imóveis e um display Braille. E aí você tem todo o artigo lá mostrando tudo como a gente fez. E é isso aí, eu tinha até conversado com o Thiago de como é legal você utilizar a impressão 3D e que vai ajudando, né, a tecnologia, uma ferramenta que vai ajudando a solucionar problemas e a solucionar muitas vezes problemas de pessoas, por exemplo, na área da educação, que não conseguem entender aquela parte do assunto, e às vezes solucionar problemas complexos como esse de ensinar, de alfabetizar deficientes visuais com display Braille. Então, assim, é bem legal você utilizar tecnologias. E no meu caso, a tecnologia que eu utilizo para resolver esses problemas, para prototipar e criar soluções, é a impressão 3D. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com o intuito de vocês terem uma visão geral e também ter caso a caso de como você pode utilizar a impressão 3D. Existem milhões de casos, mas esses casos aqui eu achei bem legal de mostrar para você. Então agora eu estou aberto para perguntas. Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo. Parabéns pela apresentação. Eu queria pedir para você colocar o fone e o microfone agora
para a gente conversar aqui, senão dá microfonia. Obrigado, Tá. pessoal, por terem ficado até agora. O Fábio fez uma pergunta aqui. Eu vou fazer a pergunta para você. E vou pedir para o pessoal mandarem perguntas, tá? Enquanto você responde essa pergunta aí, para a gente fazer uns 10 minutos de bate-bola aqui. O Fábio perguntou se o projeto de Braille, que você acabou de falar, de mostrar, né? Se ele é open source. Sim, ele vai ser open source. A gente só está terminando os trâmites porque esse projeto faz parte do doutorado, da tese de doutorado de um amigo meu. A gente auxiliou ele nesse processo, todo mundo se juntou e tal. Mas quando ele defende, está nesse processo, né? Quando ele defender a tese dele e tal, a gente vai colocar já. Inclusive, a gente vai colocar na plataforma Robolivre, né? Que é uma plataforma aberta, né? De robótica, que tem vários projetos de robótica, vários projetos de automação. E a ideia é que esse projeto seja open source, né? A ideia é que esse projeto sim se torne open source, mas como ele não está tão redondo, ele não está tão fechado, a gente está esperando a pessoa que está utilizando ele como tese de doutorado defender, e a gente está rodando novos protótipos. Por exemplo, a gente faz teste com o Instituto dos Cegos aqui de Pernambuco, de Recife, e a gente está otimizando. Essa foto que tem aqui no webinar, deixa eu ver, essa foto aqui já é a segunda versão, e depois que eu voltar das férias, daqui a 15 dias, eu já vou rodar uma terceira versão, e a gente já vai lá no Instituto do Cego e otimizar ele. E aí a intenção é que esse projeto seja um projeto open source, sim, mas a gente está esperando que esse projeto fique um pouco mais redondo para poder deixar ele open source, né? Para poder deixar ele mais aberto para a galera. O interessante é o seguinte, que eu falei o custo dele, né? O custo de um display Braille tradicional, né? Eu estava pesquisando, sei lá, 13, 10 mil reais, e a população de deficientes visuais está aumentando. Um display Braille desse, você consegue imprimir consegue produzir um cara desse gastando, sei lá, 500 reais. Então é um custo bem menor, né? E esse custo dá para diminuir, né? De acordo com as versões que a gente está rodando, né? Está otimizando, a gente consegue baixar esse custo. Então, assim, é uma diminuição no custo considerável, né? Para uma população que, em sua maioria, que também mostra na pesquisa, é uma população de baixa renda, ou seja, a maioria dos deficientes visuais no Brasil, eles são de baixa renda, ou seja, é uma população que não tem acesso a um display tradicional que custa, sei lá, 13 mil reais. Então, a gente está rodando esse projeto para deixar ele o melhor possível. Diogo, tem uma outra pergunta do Fábio. Ele pergunta sobre qual impressora você indica para começar e para usar para aprender. Você tinha dito sobre SLA e DLP. Você tem alguma marca ou algum modelo ou alguma tecnologia? Veja, como eu disse, a impressora mais tradicional para quem está começando na impressão 3D utilizar, geralmente é uma FDM, que são essas impressoras tradicionais que utilizam filamento. Por que eu recomendo ela para você começar a imprimir na impressão 3D? Porque ela é de fácil uso, né? O custo dela é baixo. Por exemplo, você entra no site da SET, GT Max, com 3 mil reais, 3.500, você compra uma impressora ou compra kit. Tem vários sites, assim, se você botar no Mercado Livre, né, você vai achar várias impressoras. E também tem uma coisa interessante, né? Você tem uma comunidade chamada RapRap, que tem projetos open sources lá, né? Então você pode baixar o projeto e construir sua própria impressora, e você vai aprender bastante com isso, entendeu? Você pode pegar os modelos prontos, cortar a peça de MDF, de acrílico, pegar os drives utilizando um Arduino, utilizando outras ferramentas, e você pode montar a tua própria impressora. Tu pode chegar no Fab Lab da vida com um projeto, e aos poucos, né, e tu vai montando a tua impressora. Mas se tu quiser comprar uma impressora pronta, eu tenho duas marcas que eu trabalho duas marcas brasileiras que eu gosto bastante, já trabalho há 3 anos com elas, que é a GT Max e a SET. A SET eu trabalho aqui na empresa, tem uma S3, que é uma impressora grande, é uma impressora que custa 7 mil reais. Mas aí tu tem outros modelos mais baratos, assim, são modelos, são marcas assim que eu trabalho e eu gosto do tipo do produto, são produtos que eu trabalho. As outras marcas eu não trabalhei ainda. Eu tenho outras duas impressoras de FDM aqui no trabalho, mas na verdade 3. Eu tenho duas MakerBot, uma modelo Replicator 2X, uma Replicator
que são impressoras antigas lá de 2013, e tem uma Ultimaker, né, que também é um pouco mais antigas. Elas são um pouco maior porque elas são marcas famosas, né? E aí elas são um pouco mais caras, mas uma coisa que eu sempre digo, as marcas brasileiras não devem em nada para marcas de fora, sabe? Tipo, os produtos que eu tive contato de empresas brasileiras, ela tem uma qualidade muito boa e são mais baratos, né? Tem muita gente que traz impressoras de fora, né? Compra uma Ender 3D. Eu nunca trabalhei com a Ender, eu trabalhei com a cópia da Ender. Lá no Robolab a gente tem uma impressora que é um modelo parecido com a Ender, é baseado na Ender, e que é bem legal também. Tem muita gente que traz de fora, acha mais barato, mas aí você não vai ter garantia, né? Não vai ter o suporte técnico, por exemplo, na SET. Alguma coisa que eu gosto na SET é que quando quebra alguma coisa, queima alguma coisa, aí que eu não tô conseguindo consertar, a SET tem um suporte técnico, por exemplo, né? Tu manda mensagem lá, bom dia. Aí ele vai lá, diga qual é o seu problema. E ele vai interagindo contigo pelo WhatsApp e te dando solução. E você não precisa pagar por esse serviço. Então esse tipo de suporte técnico, quem comprou uma SET, eu acho legal demais. Eu não estou ganhando um centavo da SET. Eu não estou ganhando nada. Eu estou falando de coisas, de marcas que eu trabalho e eu tenho confiança e que executam um trabalho de uma forma muito legal. Então essas duas marcas eu recomendo bastante. Obrigado, Diogo. Tem uma pergunta do Tadeu. Quais são os livros que você recomenda sobre o assunto? Tá, tem um livro bem famoso, que é o livro do Volpato, que eu não tá aqui comigo, mas se você botar na internet você vai achar. E tem um livro de um cara chamado Patola, que é um livro open source, eu posso mandar para vocês, que é um livro open source sobre impressão 3D, que são dois livros que eu acho bem legal, né? O Volpato, eu utilizo muito eles nas minhas palestras, assim, leio bastante, porque ele é um livro bem técnico, ele tem muitas referências bibliográficas, sabe? É um livro que fala de todos os tipos de impressão 3D, ele tá em torno de R$90, e aí ele é um livro bem legal sobre isso. Tem um livro também, que eu acho que eu esqueci o nome da pessoa, que ele é bem conhecido, no meio, eu só esqueci o nome dele, que faz tempo que eu li esse livro também é bem legal. Mas impressão 3D, cara, tu vai pesquisar muita coisa em blog, sabe? Tipo, tu vai pesquisar muita coisa na internet, tu vai pesquisar, sei lá, no site da Wish, um site brasileiro que eu gosto bastante, é o Wish Impressoras 3D, né? O Wishbox. É um site que você vai ter notícias, vai ter informações bem legais, e geralmente esses sites, eles te dão livros, eles têm assim, um PDF para quem está iniciando na impressão 3D. Eu lembro que o site da Ultimaker e o site da MakerBot, eles te davam um folder, um PDF de, sei lá, 5, 6 páginas, que ele vai te mostrando as aplicações de impressão 3D, as diferenças de tecnologias utilizadas em impressão 3D. Impressão 3D é isso, você ir pesquisar em atrás. E uma coisa que eu esqueci e não poderia falar é de que se existe essa popularização de impressão 3D hoje é graças ao mundo open source, né? Que você vai em comunidades, tem tudo lá pronto, alguém se dedicou para deixar aquele documento pronto. Uma coisa que bomba muito sei lá, os grupos de WhatsApp, né? O grupo de WhatsApp é muito legal, porque alguém vê teu problema, alguém passou por aquilo e alguém vai lá e te ajuda a resolver aquele problema, né? Então a galera que se junta para resolver o problema de outras pessoas. Então, assim, se não fosse essa galera da comunidade open source, né? Se não fosse essa galera que está ajudando, que ajuda um ao outro diariamente, publicando vídeos, publicando artigos, a impressão 3D não estaria nesse patamar. Então, assim, a galera de open source é responsável, essa galera que está nos grupos e comunidades ajudaram bastante essa questão da disseminação da impressão 3D. Tá joia, obrigado, Diogo. Tá dando um eco. Você tá com o fone? Eita, não. Coloca o fone, que aí não vai dar eco mais. Tá, mas a gente já tá terminando, já. Tem algumas perguntas só. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Qual software você recomenda para desenho 3D? O que você acha do FreeCAD? E o Leandro pergunta também qual software devo começar a estudar para gerar um modelo 3D. Um que seja gratuito.
Pronto. Um software que eu utilizo bastante, melhorou o áudio? Melhorou o áudio? Tá ótimo, tá ótimo. Manda Pronto. bala. Pronto. Obrigado. Nada, esqueci de botar o fone. Então, um software que eu recomendo bastante, que eu trabalho com ele para fazer coisas simples, óbvio, é o Design Spark. Você pode colocar aí, eu até coloquei na apresentação o Design Spark. Ele é um software bastante intuitivo e fácil para quem está começando. Você vai fazer um cilindro, vai fazer um quadrado, enfim, vai fazer coisas simples. E ele já tem uma opção lá no canto que é salvar em STL, salvar em impressão 3D. Então, assim, é um software que para quem está começando na área, eu indico bastante. Eu nunca utilizei o FreeCAD, né? Os softwares que eu já trabalhei foi o Fusion, também é um software bom, mas assim, ele é um pouco mais complexo do que o Design Spark, então eu recomendaria o Design Spark, porque você consegue desenhar coisas legais com software simples, mas aí tem uma questão seguinte, vai ter uma hora que tu vai ter que fazer simulações com a tua peça, uma análise de elementos finitos, vai ter que simular peso, torque, força, temperatura, o que for. E aí isso é um grau acima. E aí o Design Spark já não supre essa necessidade, porque ele é um software bem simples para quem está começando. E aí tu vai ter que pular para outros softwares, por exemplo, Fusion, um Solid Edge e um SolidWorks da vida, né? Mas tudo isso é gradualmente, né? Você começa a mexer nesse software básico open source. O Fusion, eu acho que ele está grátis para quem é estudante e também ele é grátis para quem trabalha com um projeto de impressão 3D chamado Enable, que são aquelas próteses, né, feitas com impressão 3D para quem não tem dedo, mão, são projetos open source. Então, se você trabalha com esse projeto, você pode trabalhar também com esse Fusion. Salvo engano, o Fusion é open source para quem é estudante. Então, a evolução você começa com o Design Spark, ele é bem intuitivo, ele é bem fácil de mexer, você pode baixar ele agora, ele é pequeno, ele tem um visual um pouco simples, né? Mas é justamente para isso, para ser bem intuitivo. E aí depois que você já estiver desenhando bem, você pode pular para um Fusion ou para um SolidWorks da vida. E lembrando que todos esses softwares, eles têm aulas no YouTube, né? Quando eu estava começando, assistia bastante aula, né? De galera que faz vídeo e mostra lá de como fazer isso, fazer tal coisa no software. Então é bem legal esses softwares e tem bastante material. Eu acho que tanto na área da impressão 3D, tanto na área de modelagem 3D, eu acho que a gente tem bastante material. Obrigado, Diogo. O Jean Nada. perguntou se o Blender ele permite realizar modelagem para impressão 3D. Você sabe? Então, o Blender tem um problema, né? Que é tipo assim, para não falar na linguagem técnica, o que tu vai desenhar com as dimensões corretas no Design Spark, quando tu converter o arquivo no arquivo da impressão 3D, que é o STL, ele vai ter as mesmas dimensões, certo? O problema do Blender é que ele, às vezes, a peça não fica tão legal para impressão 3D, mas você pode sim utilizar Blender para imprimir peças. Você vai ter só um pouco de trabalho com relação a isso, né? Para saber se o tamanho está realmente correto, se ele vai estar realmente dentro dos requisitos da impressão. Mas ele supre a necessidade. Você pode trabalhar com Blender sim. Pode meter bala no Blender que ele é sucesso também. Eu nunca trabalhei porque eu mexo mais com questão mecânica, né? Aqui no César, protótipos mecânicos. Então eu utilizo mais esses softwares que eu citei, o SolidWorks e o Fusion e o Design Spark. Tá joia. O Leandro faz uma pergunta que vai ser muito fácil para você. No caso de caixas eletrônicas, para sistemas eletrônicos, qual a espessura média do material que você usa para ter uma boa resistência mecânica? A parede que eu utilizo geralmente é 3 milímetros. Mas não é só isso que importa. Tem um negócio que uma configuração chamada Shell. Tem vários outros parâmetros dentro do teu programa de impressão 3D que tu tem que configurar, né, para deixar uma peça mais resistente. Então eu uso geralmente nas minhas caixas 2.7 milímetros de espessura de parede, né? Mas existem outros parâmetros que tu modifica e tu vai também deixar a tua peça resistente. E também tem aquela questão que eu falei, né? Se for uma peça mecânica, dependendo do software, tu pode fazer uma análise de elementos finitos, né? Então tu pode simular, sei lá, o peso, o quanto de carga ele suporta, o quanto de temperatura. Aí é um pouco mais complexo, mas dá para fazer também. Tá joia, obrigado. O Nelson Luiz pergunta sobre quais são as novas tecnologias no campo da impressão 3D
que você acha que são mais promissoras para o futuro, né? Poxa, cara, eu acho que a questão da medicina vem avançando bastante. A impressão 3D, ela, tipo, segundo alguns especialistas, alguns estudos, essas impressoras que são mais caras, como a de resina de metal, alguns especialistas dizem que vão diminuir, né? Por exemplo, a impressora de metal, ela é muito utilizada no setor aeroespacial, no setor automobilístico, na corrida, porque ela consegue imprimir peças com maior resistência, peças mais leves. E a questão das impressoras de resina também estão baixando o custo. Então, acho que a área de saúde, a área automobilística, assim, todos aqueles setores, eu acho que a área de saúde, principalmente, tá crescendo bastante nessa área. Até questão de educação também, né? Tipo, hoje você tem um filamento que ele consegue trabalhar com a temperatura mais baixa, então tu consegue ter uma impressora na tua sala e com a temperatura mais baixa, porque o guri não pode tocar lá no bico e não queimar o dedo, sabe? Tu tem, sei lá, caneta 3D. Assim, eu acho que educação e medicina e área industrial, eles estão de vento em popa com impressão 3D. Porque assim, tu tem uma ferramenta que produz protótipos. Então, assim, o limite é a tua imaginação, né? É o que tu pode produzir. Então, o que tu imaginar e for compatível com a questão técnica, tu pode produzir, né? Tu pode inovar. Então, essas áreas eu acho que são bastante fortes. Muito obrigado, Diogo. De nada. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Essa pergunta é minha, viu? Pode fazer. Assistindo o seu webinar, você falou sobre SLA e DLP, né? Sim. Você mostrou que o DLP ele tem mais detalhes, né? Dá para você fazer... O SLA. O SLA, desculpa. Dá para você fazer peças mais finas, né? Aham. Eu queria que você falasse um pouco sobre preço, velocidade de impressão, popularidade, facilidade de usar, entendeu? Assim, você experimentou as duas, né? E você tem as duas aí no laboratório. Como é que é para quem está chegando usar uma dessas duas tecnologias e para adquirir, sabe? É que nem drone, tá ligado? Porque drone, você começa com um drone pequeno, né? E depois você vai para outros que tem outros tipos de controle. Como que funciona? Tá, se você for, como botar aqui na apresentação, se você for nessa apresentação que eu estou te mostrando, você vai ter 3 tipos de impressão. Que tem a CLA, que ela tem um nível de detalhe maior, tem a DLP, que usa um projetor, e tem o LCD. As impressoras de LCD hoje que utilizam resina são mais populares. Como eu disse, você consegue comprar uma N-Cubic por R$5.000. A de LCD são a que tem menos resolução, mas mesmo assim ela ainda é melhor que a de FDM, entendeu? Mas o custo dela é caro, porque tu tem uma impressora de R$5.000, inicialmente de R$5.000, e tu vai ter também uma resina que custa R$500 um litro, enquanto 1 quilo de filamento de PLA ou ABS custa R$100. Também tem outro detalhe, as impressoras que trabalham com resina, diferente da impressora de FDM, a impressora de FDM pegou a peça, está pronta, beleza. A impressora de resina, tu tem que ter um fotopolimerizador, porque como a resina, ela não sai totalmente rígida da impressora, então tu tem que fazer um fotopolimerizador de UV, né? Então, um fotopolimerizador lá de UV, ela vai deixar a peça mais, vai deixar a peça mais rígida. E também tem um outro processo que muitas vezes tu vai ter que lavar essa peça para tirar o suporte, para tirar os resíduos que ficam. Então, assim, não é algo tão como os americanos tão clear, né? Uma impressora que utiliza filamento, tua peça está lá pronta, tira o suporte, está pronta a tua peça. Essa impressora de resina não, tu vai ter que tirar ela, vai ter que botar num fotopolimerizador lá, para enrijecer, colocar num Vzinho para deixar essa peça mais rígida. Muitas vezes tu vai ter que limpar essa peça, lavar essa peça. Então, fora a impressora 3D, tu vai ter que ter 2 objetos, né? Um lugar para lavar essa peça, para tirar o excesso, e um outro objeto que vai jogar o UV nessa peça. Então, é um custo maior, né? Então, você vai ter a de LCD, que custa em torno de R$5.000, né, de entrada no Brasil, e a resina custa R$500. Então, ela utiliza uma tela de LCD para deixar a peça rígida. Você vai ter uma DLP que utiliza um projetor. Essas impressoras de DLP, até onde eu
tem um conhecimento, contato de fornecedor e tal, uma de entrada custa em torno de 30 a 40 mil reais, utilizando. E ela possui qualidade superior à de LCD. E finalmente a impressora de SLA, finalmente a impressora de SLA é a impressora mais cara que tem utilizando resina. Então você tem impressora que custa, sei lá, 60 mil reais até R$ 1 milhão, entendeu? Então o céu é o limite, o tamanho, a marca, mas ela, como esse slide mostra, né, ela tem maior nível de detalhe do que um DLP. Mas aí é aquela história, não é simplesmente comprar uma impressora, tu tem que saber qual a necessidade que tu tem impressora, para que tu vai utilizar uma impressora 3D, não é simplesmente, eu quero ter uma impressora 3D. Se você quer ter uma impressora 3D para estudar, eu recomendo de uma FDM, entendeu? É uma FDM simples, lá 3, 4 mil reais, com filamento que custa 1 quilo, 100 reais, beleza, eu recomendo essa, porque tu vai aprender o básico, porque as impressoras de resina, ela demanda um pouco mais de experiência para lidar. Não que você seja incapaz, mas vai demandar um pouco mais de tempo, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cuidado, porque, por exemplo, o bico da impressora de FDM em top é um filamento de plástico que eu vou lá, esquento ele e retiro. Agora, de resina, um amigo meu teve um problema que a mesa de resina dele furou. E por dentro da impressora, onde tem a tela da LCD, ficou tudo petrificado, né? Ficou tudo rígido. Então ele teve que abrir toda a impressora, Nossa. tirar a resina toda que estava ali dentro para depois começar a trabalhar. Ou seja, não é tão simples como uma impressora de FDM, entendeu? Então tem esses parâmetros, o custo do insumo. Então são esses detalhes que eu recomendo para quem está começando FDM, mas nada impede, se você tem dinheiro, de comprar um SLA, uma DLP ou até mesmo um LCD. Legal. Muito obrigado pela aula, né, por trazer essa experiência para a gente. Quando a gente te convidou e você aceitou, eu fiquei muito empolgado, porque eu sei que você trabalha, você mastiga isso aí o dia inteiro e trabalha com isso já há bastante tempo, né? Porque além de trabalhar aqui na empresa que eu sou colaborador, eu mexo com isso também na faculdade. Sim, sim. Não, excelente. E você faz os cases para os sistemas eletrônicos. Exatamente. Perfeito. Não, obrigado demais. Eu queria deixar o seu contato. Queria que você escrevesse o seu contato aí, o seu e-mail, para eu registrar aqui no webinar. O meu e-mail é diogo.angra, @gmail.com. diogo.angra@gmail.com. É isso aí. Pessoal, mandem dúvidas para o Diogo, tá? Se vocês depois lembrarem de alguma dúvida, para entrar em contato com ele. Eu queria agradecer demais, Diogo, porque a gente tinha feito um webinar com o Patola, quando ele lançou o livro dele, já faz bastante tempo. Esse é outro livro que eu ia recomendar, o livro do Patola, que eu não estava lembrado. O livro desse cara, não foi só ele que produziu, ele produziu junto com a galera da comunidade de impressão 3D do Brasil. É um livro sensacional, inclusive ele conta a história da impressão 3D. Né? Isso é um livro com uma perspectiva diferente do Volpato, que é um livro um pouco mais acadêmico, que eu gosto dos dois, que dá uma balanceada, você tem fontes diferentes. E esse livro também é excelente, eu gosto muito do trabalho dele. Sim, o Patola é firmeza. A gente colocou o GitHub dele, é github.com/patola/ebook. E também tem o link, o Fábio postou o link do livro do Patola, tá lá no Embarcados. Se você digitar Patola Embarcados, você vai encontrar o link do livro dele lá. Obrigado, Diogo. Obrigado demais pelo seu tempo. Eu que agradeço. A gente sabe que você estuda, você trabalha, você fica o dia inteiro ocupado. Obrigado aí por ter achado essa brecha. Eu que agradeço. Eu que agradeço e falar pra galera aí se eu falei alguma coisa estranha aí é porque vai na cabeça, mas assim, eu sempre uso tudo que eu falei, eu utilizo o livro, sabe? Tipo, eu não invento nada, então tá tudo com referência, eu faço isso, né, pra não cometer erro. Tem gente que gosta de tirar informações da cabeça, não, eu gosto de tirar tudo de livros, com referências, com sites. Então, qualquer dúvida, qualquer correção aí, qualquer coisa que não ficou muito claro, eu estou disponível para tirar essa dúvida. E foi um prazer estar aqui no site que
o foco não é impressão 3D, o público é diferente, mas assim, é uma ferramenta, né, é uma tecnologia que para a galera que trabalha com embarcados é bem legal de saber, é bom saber, né? Então, assim, é um público que por isso que eu dei essa introdução, né, de saber inovação tecnológica, dar uma introdução de cada tecnologia que é utilizada para as pessoas terem noção do básico. E a partir dessa semente que eu plantei, que eu coloquei, né, você pode pesquisar mais, me procurar, enfim, esse tipo de coisa. Então, esse foi o objetivo da gente. Abre a sua câmera aí para dar um tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. E aí, Obrigado, galera, Mauro. boa noite, bom trabalho a galera de embarcados. Fiquem com Deus, até mais. Obrigado. Obrigado a Mouse Electronics também por esse programa. É isso aí. Nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, Boa Diogo. Tchau, noite. galera. Tchau, Um abraço. pessoal. Obrigado.